Olá meus caros, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a portugalidade da ilha de Santa Catarina e da cidade de Florianópolis. Então Floripa é uma cidade que ocupa toda aqui a ilha de Santa Catarina, vou colocar a ilustração aqui, e também uma pequena região do continente, como chama-se aqui em Floripa. A parte do continente é densamente povoada, mas são alguns recantos da ilha, ou algumas freguesias, que apresentam ainda hoje uma característica muito próxima a Portugal. Eu destacarei pelo menos 4 delas: Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, a Lagoa da Conceição, um pouquinho do Ingleses do Rio Vermelho e também aqui o sul da ilha. Vocês vão ver aqui que a ilha é muito rica nas tradições, especialmente relacionadas à pesca e também ao artesanato, à renda. E eu acredito que muito do modo tranquilo e, vamos dizer assim, bom de se viver, de lidar com a vida do florianopolitano, tem a ver com o português e o açoriano, pois a vida aqui é considerada muito mais tranquila, muito mais agradável, e isso atrai turistas e imigrantes de outras regiões do Brasil. A vida tem um ritmo mais suave, mais apetecível, onde se curte, onde se aprecia mais a vida. O que para mim, é algo muito louvável e é algo que eu vejo também em algumas zonas de Portugal. Um lugar muito mais próximo à natureza, à família, aos valores mais essenciais. Então, espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, escrevam aí, tá bem? E muito obrigado. Até logo! No estreito, que é onde estão as pontes. São 3 pontes a ligar a região continental da ilha. A ilha é bem grande, muito verde, possui algumas lagoas, como aqui a Lagoa da Conceição, a mais famosa delas. E aqui, no centrinho da lagoa, foi uma freguesia implantada por açorianos, Nossa Senhora da Conceição. Localizada no centro da ilha de Santa Catarina, a Lagoa da Conceição está entre uma cadeia de montanhas, planícies costeiras, restinga e mar. É de fácil acesso e fica a apenas 20 quilômetros do centro de Florianópolis. Se destaca por concentrar uma grande variedade de riquezas naturais, como a maior lagoa da ilha. Praias, dunas, cultura local e outros atrativos turísticos, como a gastronomia e as atividades ao ar livre. A história da Lagoa da Conceição, ela começa com a chegada dos açorianos. Sem dúvida. A lagoa mesmo começou com a chegada dos primeiros casais açorianos aqui. Isso foi uma proposta do governo da coroa portuguesa de ocupar esse sul do Brasil. E aqui a costa leste, que estava mais, as embarcações chegavam mais pelas baías, que era muito mais tranquilo de atracar, a costa oeste estava desguarnecida. Então, um dos projetos era colocar gente aqui. E colocaram os primeiros casais açorianos aqui. Já em 20 de junho de 1750, é fundada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Era o primeiro nome da Lagoa da Conceição. Os portugueses costumavam batizar sempre todas as descobertas deles com um santo do dia. Eles são extremamente religiosos e a religião católica. E a lagoa, quando os primeiros açorianos chegaram aqui, foi Nossa Senhora da Conceição. E daí botaram a lagoa porque tinha uma lagoa, então Nossa Senhora da Lagoa da Conceição. Se a gente pensar que Florianópolis, a capital do estado, permaneceu praticamente isolada até a década de 70, quando surgiu a BR-101, que trouxe muita gente para cá, a lagoa mais ainda. A lagoa até o final dos anos 60 não tinha nenhum caminho por terra para transportar, para passar carro. Era estradas carroçáveis ou pelo mar para chegar no centro da cidade. Ficava mais isolada para os nativos. As mesmo. pessoas costumavam dizer, eu vou ao centro da cidade, tá? Saiu no dia para voltar no outro às vezes, tá? Porque iam caminhando, era longe. Então a lagoa era uma pequena ocupação, tá? Que permaneceu assim por muito tempo. Depois que as pessoas descobriram a Lagoa da Conceição, esse paraíso, para nós até hoje é lindo esse espaço, mas imagine esse espaço há 60, 50 anos atrás, era muito mais preservado, muito mais bonito. Toda gente quer morar aqui,
tá? E a gente não tem nada contra isso, mas vindo tanta gente para cá, acabamos perdendo alguma coisa. A própria preservação da natureza está comprometida. Muita gente construindo casas regulares, a gente perde. E na questão da preservação dessa identidade cultural açoriana, que estava aqui, com certeza a gente perdeu muito. Então, mas tem ainda essa essência do povo da gente que mora aqui, os moradores nativos, Ainda é muito forte. essa religiosidade, essa devoção no Espírito Santo. E para não perder toda essa história, a Lagoa tem o Centro Cultural Bento Silvério, mais conhecido como Casarão da Lagoa. Foi fundado em 1974, 60 anos depois que deixou de ser a estação radiotelegráfica. O patrimônio é único na ilha de Santa Catarina. Vamos conhecer? Olá, tudo bem? Tudo. É aqui então que vocês fazem a renda de bilros? Sim. A senhora aprendeu ainda quando criança essa arte, né? Eu aprendi meus 6, 7 anos. Depois fiquei um tempo sem fazer, depois voltei a fazer novamente. Aprendeu da sua mãe e aprendeu da sua avó. Isso. Porque, geralmente a renda diz que é uma tradição de família, né? Apesar de que hoje já está mudando, né? Hoje a gente já tem que ensinar o pessoal de fora para poder preservar, né? Já não é mais passado de mãe para filha. Dona Elita, é muito difícil de fazer. E é um trabalho muito bonito. Precisa ser preservado, né? Precisa. A Costa da Lagoa é considerada patrimônio histórico de Florianópolis. Ela foi colonizada por imigrantes açorianos no século XVIII e hoje é um dos lugares mais visitados da cidade. A população tem histórias curiosas. São lendas de bruxas, lobisomens, feiticeiras que explicam o nome Ilha da Magia. Você vem com a gente desvendar esses mistérios. Para chegar até lá, é preciso pegar um barco ou caminhar por uma trilha de 7 quilômetros. Pelo mar a gente leva 40 minutos e o melhor de tudo, curtindo as belezas da Mata Atlântica. A população vive bastante isolada, mas morar em meio à natureza também tem suas vantagens. Dona Joana é um belo exemplo disso. Há 81 anos, ela aproveita a tranquilidade da Costa da Lagoa. Porque aqui é muito calmo, é um lugar calmo, um lugar assim que a gente não coisa nada de ruim. Com a graça de Jesus, né? Por aí muito movimento, muita violência. Então aqui é muito bom. Com a graça de Jesus, obrigado, Jesus. Até hoje não deu nada com a graça de Deus. Mas o que eu queria mesmo era saber se ela tinha alguma história de bruxa para contar. Bruxa não tem mais, mas a história ainda tem. De manhã as crianças amanheciam toda roxa, com aquelas manchas roxas no corpo, né? Então aí ainda dava fastio, não comia mais, morria bem magrinha. Minha mãe perdeu 2 da bruxa. Existia lobisomem, diz que lobisomem é uma pessoa que dorme na cama do cavalo e sai entrar de cavalo. Mas é bem, diz que é bem feio. Os homens iam para a pescaria, né? E chegavam lá, quando voltavam para casa, 2, 3 horas da madrugada, não queriam passar, tinha aquela coisa feia no caminho. Um cavalo, mas era um cavalo estranho. Seu Isidoro tem 85 anos. Grande parte da vida dele foi enfrentando criaturas assustadoras. Nós vinha de lá, quando chegava aqui, nós tínhamos que voltar de volta. Daqui a pouco ele aparecia igual um gatinho. Daqui a pouco igual um gatão. Daqui a pouco vi igual um terneiro. Quando era daqui a pouco, e não, minha mãe. Aí a gente voltava, queimar para casa. O nome é João Pai. Ele trazia uma arma, chegava para tirar, ele queimava. Além das telas do cinema, as bruxas também estão nos livros.
Graças ao pesquisador Franklin Cascais, as histórias contadas por pessoas como Dona Joana e seu Isidoro puderam ser anotadas e guardadas. Franklin Cascais morreu há 30 anos, mas quem conviveu com ele sabe muito bem a importância desses registros para o resgate da cultura açoriana. Franklin Cascais está muito preocupado com essas coisas, a fragilidade da natureza da ilha, a herança cultural, as tradições e a educação. Franklin Cascais registrou os trabalhos da comunidade na pesca, na lavoura, na religiosidade e até encontrou uma explicação para o mistério das maldições que assolavam a população. Conversava com as pessoas e elas me contavam coisas do passado. Passei a vida anotando, escutando as pessoas. Um dia me prometi que, quando pudesse, ia recolher na ilha o que sobrava de todas aquelas tradições açorianas. Era um povo alegre. Agora, existia muita moléstia, muita malária, febre. O povo desconhecia a higiene. Isso aí é que embruxava a gurizada. As crianças ficavam doentes e os pais atribuíam isso às bruxas. Porque ninguém acredita que exista, mas há uma dúvida muito grande. Então, nessa dúvida é que dizem, será que existe ou não existe? Como a gente não tem certeza, o melhor, como já dizia minha avó, é a gente se prevenir. Depois, mais aqui ao sul, ao Ribeirão da Ilha, aqui ó, também uma outra freguesia de origem açoriana.